Irmãos amados, eu tenho convicção de que Deus tem falado de maneira poderosa ao seu coração nesse encontro, nesse congresso. E eu gostaria agora de partilhar com você mais uma porção da palavra de Deus, na expectativa de que Deus seja misericordioso conosco. E eu peço a você para abrir sua Bíblia então comigo, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler versos 9 a 13. Apocalipse 1, 9 a 13. Apocalipse 1, versos 9 a 13. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Agora capítulo 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Irmãos queridos, eu gostaria de tratar com vocês hoje sobre a restauração do fervor espiritual. E eu queria situar esse texto antes de expô-lo para vocês. Os anos mais sombrios, mais amargos da perseguição à igreja haviam chegado. E chegado desde que Nero, com 17 anos de idade, assumiu o governo de Roma, no ano 54 da era cristã. Ele era um cara louco, ele era um homem devasso e ele era um homem violento. Mandou matar sua mãe e outros membros da sua família. Desde que ele assumiu o governo é que uma instabilidade se estabeleceu. 10 anos depois que ele assumiu o governo, estava com 27 anos de idade, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, por causa da megalomania dele, ele botou fogo na capital do império, querendo construir uma Roma mais bela. Subiu para o alto da torre de Mecenas,
vestido de ator, tangendo a sua lira, assistindo de lá o espetáculo das chamas. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho. Quando o incêndio acabou, a cidade estava destruída. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles foram devastados. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. E começa um verdadeiro massacre contra a igreja. Os historiadores afirmam que faltou madeira para se construir cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados em praça pública para iluminar as noites de Roma. Um verdadeiro banho de sangue. 2 anos depois, ano 66, explode uma rebelião dos judeus lá em Cesareia Marítima, porque uma sinagoga judaica fora profanada pelos romanos, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel, se rebelaram contra Roma. Naquela época, o imperador manda para lá o general Tito, para tentar controlar aquele motim, aquela rebelião. 2 anos depois, ano 68, Nero está numa situação insustentável com o Senado romano, e ele é deposto pelo Senado romano. E nessa crise pessoal, ele se mata, ele comete suicídio. 2 anos depois, ano 70, a crise em Israel é insuportável. A rebelião, o motim está crescendo, e o general Tito cerca a cidade de Jerusalém. Depois que não havia mais qualquer possibilidade de resistência, ele invade Jerusalém, ele queima Jerusalém, ele destrói o templo de Jerusalém, ele passa o fio da espada a milhares de cristãos e judeus, e promove a maior dispersão dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu romano. E numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade, enrolados em peles de animais e jogados na arena para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Uma verdadeira chacina. Ano 86, assume o governo de Roma Domiciano, chamado de o segundo Nero, o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus, por causa da sua megalomania e também por causa da sua cruel perseguição aos cristãos. Foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, capital da Ásia, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Pátimos. E vale destacar que a essas alturas, todos os apóstolos de Jesus, exceto João, estavam mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do grupo apostólico. Certamente a intenção de Domiciano era calar a voz do último apóstolo de Jesus, era isolá-lo da igreja e fechar-lhe na terra todas as portas de contato. Mas quando todas as portas de contato foram fechadas para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Até nas horas mais sombrias e amargas da história da igreja, Deus continua no trono e no controle. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Diz o texto que quando ele se voltou para ver quem falava com ele, ele não viu quem falava com ele. Ele viu 7 candeeiros de ouro, ele viu as 7 igrejas. E no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. Na verdade,
O mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Mas o Cristo que João vê, não é o Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê, não é o Cristo surrado, espancado, humilhado e vilipendiado do pretório romano. O Cristo que João vê, não é o Cristo que caminha trôpego pelas apinhadas ruas de Jerusalém, sob os apupos de uma multidão ensandecida e sangue sedenta. O Cristo que João vê, não é mais o Cristo esticado sobre o leito vertical da morte, levantado no topo daquela montanha vergonhosa da caveira. O Cristo que João vê, não é o Cristo humilhado, envergonhado publicamente, diante da mais cruel manifestação do horror. O Cristo que João vê, é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor. Seus cabelos não estão mais cheios de sangue e poeira, mas são brancos como a neve, como a lã. Seus olhos não estão mais empapuçados de sangue, mas são como chamas de fogo. Seus pés não estão mais esmagados pelos cravos, mas são como bronze polido. As suas mãos não estão mais presas ao lenho, mas sustentam a igreja. A sua voz não está mais embargada pela sede, mas é voz como voz de muitas águas. E o seu rosto não está mais desfigurado pelos maltratos sofridos, mas brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, diz a Bíblia, ele cai como morto aos seus pés. E o Senhor põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Você e eu servimos não aquele que esteve vivo e está morto, mas aquele que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. É importante olhar o verso 13, porque João o vê no meio dos candeeiros, no meio das igrejas. Eu posso lhes garantir que Jesus está aqui nesta manhã em nosso meio. E é porque Ele está aqui que nós estamos aqui. E é porque Ele está aqui que nós podemos nos levantar no poder do Espírito Santo para fazermos diferença na história da igreja, da sociedade, da nação, do mundo. Mas confira comigo o capítulo 2, verso 1. Ele não está apenas no meio das igrejas, Ele está andando no meio das igrejas. E andando para quê? Para sondar a igreja, para exortar a igreja, para corrigir a igreja, para disciplinar a igreja, para fazer promessas para a igreja. E é curioso que na medida que Jesus anda no meio das igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas enviadas às igrejas. O estribilho é este: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 dessas igrejas, ele vai usar a mesma expressão. Para a igreja de Éfeso, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia, vai dizer assim: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Aquilo que seu pai não sabe, eu sei. Aquilo que a sua mãe não sabe, eu sei. Aquilo que seu marido não sabe, eu sei. Aquilo que a sua mulher não sabe, eu sei. Aquilo que seus filhos não sabem, eu sei. Aquilo que você fez e ninguém viu, eu estava lá. Aquilo que você fechou a porta para ninguém contemplar, eu estava lá. Eu conheço as tuas obras. Ninguém pode esconder nada daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Mas para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus vai usar uma outra expressão, ele vai dizer assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E eu me impressiono com isso, primeiro porque Jesus sabe as lutas que você vive, dentro da sua casa, no seu ministério. Jesus sabe as lágrimas que você verte com seu quarto trancado.
Jesus conhece os gemidos pungentes da sua alma. Jesus sabe os vales escuros que você atravessa, os dramas que você enfrenta, talvez lá no segredo do seu coração. Ele conhece a tua tribulação. Mas Jesus me choca pela avaliação que ele faz, porque ele se dirige à mais pobre igreja da Ásia e diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Porque você e eu temos uma ideia do que seja uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós? É alguém que tem muitos membros? É alguém que tem um templo suntuoso? É alguém que tem um orçamento robusto? É alguém que tem muitos membros e influência na sociedade? Esse é o conceito que você e eu temos de uma igreja rica. Mas a igreja mais pobre da Ásia, Jesus está dizendo: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Pobre na terra, rica no céu. Pobre financeiramente, rica espiritualmente. Pobre diante dos homens, rica aos olhos de Deus. É curioso que a igreja mais rica da Ásia, a igreja que se olhava no espelho e dava nota máxima para si mesma, e dizia: eu sou rica e abastada e não preciso de nada. Jesus olha para essa mesma igreja e diz: não, eu tenho um outro conceito a seu respeito. Tu és pobre, tu és miserável, tu estás cega, tu estás nua. Mas Jesus olha para a igreja de Pérgamo e tem uma outra expressão. Ele diz assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Eu não sei se você já pregou sobre esse texto, e eu não sei se você já examinou e analisou por que Jesus usa exatamente essa expressão para a igreja de Pérgamo. Eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. O que levou Jesus a dizer isso acerca da igreja de Pérgamo? Você sabe que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia Menor, só perdia para a capital, que era Éfeso. Quando se concorria na Ásia Menor, qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano na Ásia? Pérgamo ganha a concorrência de Éfeso e constrói o primeiro templo de adoração ao imperador romano como uma divindade. É muito provável que Jesus esteja se referindo a essa cidade nesses termos: todo lugar onde um homem é adorado, aí está o trono de Satanás, porque o unanismo é satânico. Qualquer lugar onde um homem é colocado no pedestal e venerado, aí está o trono de Satanás, porque a adoração de um homem é antropolatria, e toda espécie de idolatria é satânica. Deus não divide a sua glória com ninguém. Muito provavelmente Jesus diz isso: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Em segundo lugar, porque Pérgamo hospedava o templo de Esculápio, e Esculápio era o deus da cura. Pessoas iam do mundo inteiro a Pérgamo para serem curadas das suas doenças por este ídolo, por essa divindade pagã chamada de Esculápio, cujo símbolo era uma serpente. É por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco de seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo, isso vem de Esculápio, isso vem do Deus da cura. É muito provável que Jesus esteja dizendo o seguinte: todo lugar onde as pessoas adoram um ídolo feito pela imaginação humana, pelas mãos humanas, aí está o trono de Satanás, porque o ídolo, embora seja nada, é pau, é gesso, é barro, é pedra, ele não tem vida em si mesmo, mas o que está por trás do ídolo são os demônios. Mas o que é curioso é que onde Satanás tem um trono, Deus estabelece uma igreja para servir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus está andando no meio das igrejas, e na medida que ele anda no meio das igrejas, ele tem elogios para fazer, e ele tem censuras para fazer. É curioso que para duas igrejas, Jesus só tem elogios a fazer. Para quais igrejas? Para Esmirna e para Filadélfia. Esmirna era mais pobre, Filadélfia era mais fraca. Jesus diz assim: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. O que importa
é ser fiel ao Deus onipotente. Apesar da nossa fraqueza, Deus pode nos levantar, Deus pode nos usar, Deus pode nos instrumentalizar para fazermos a sua obra para o louvor da sua glória. Mas para 4 igrejas, Jesus tem elogios para fazer e tem censuras para fazer. Por exemplo, para a igreja de Éfeso, Jesus elogia a fidelidade daquela igreja. Uma igreja íntegra doutrinariamente. Uma igreja que colocava à prova os falsos apóstolos. Uma igreja que odiava a obra dos nicolaítas. Uma igreja que não transigia com a verdade. Uma igreja que era absolutamente fiel teologicamente. Chamaríamos hoje, Éfeso era uma igreja ortodoxa. Uma igreja perseverante no sofrimento. Uma igreja que não transigia com os absolutos de Deus, uma igreja que não aceitava as últimas novidades do mercado da fé, uma igreja que trabalhava firmemente de acordo com a verdade de Deus. Mas Jesus diz: uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Prestem bem atenção nisso. Às vezes até na defesa da ortodoxia, nós podemos perder a piedade e a devoção. E poderemos permanecer com a nossa teologia intacta. Podemos ser absolutamente rigorosos na observância dos nossos mais altos pontos doutrinários, sem transigir uma vírgula, e mesmo assim, tudo está acontecendo no automático. Não tem mais vida, não tem mais entusiasmo, não tem mais brilho nos olhos, não tem mais coração aquecido, não tem mais choro pelo pecado, não tem mais revestimento de poder, não tem mais amor por Jesus, não tem mais amor pelas almas. Nós entramos num mecanismo religioso total, onde há uma frieza espiritual, apesar de manter a ortodoxia intacta. Há muitas igrejas nossas, irmãos, onde nós jamais poderíamos denunciar qualquer desvio doutrinário. Mas há muitas igrejas nossas, onde acabou o fervor, onde se perdeu o entusiasmo, onde não tem mais pulsação de vigor espiritual. É curioso que Jesus elogia a igreja de Tiatira, e diz aquela igreja que agora, quando está escrevendo, ela tem mais fé, mais amor e mais obras do que lá no começo. Mas Jesus diz: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras esta falsa profetisa Jezabel, que está induzindo o meu povo à prostituição. Agora compare Éfeso com Tiatira. Éfeso tem doutrina, mas não tem amor. Tiatira tem amor, mas não tem doutrina. O que significa isso? Nós poderíamos ser a igreja mais acolhedora da cidade, nós poderíamos ser a igreja mais amável e amigável da cidade, nós poderíamos ser a igreja mais celebrativa da cidade, nós poderíamos ser a igreja onde a comunhão fraternal seja o nosso ponto mais forte, nós poderíamos ser a igreja mais engajada em obras sociais da cidade, nós poderíamos atender todas as demandas dos reclamos e necessidades sociais da nossa cidade. Mas se nos falta a sã teologia, se nos falta a doutrina correta, se nos falta a verdade de Deus, nós não agradamos a Jesus. Nós não podemos separar o que Deus uniu: teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta. Jesus elogia a igreja de Pérgamo. Tem tanta gente fiel em Pérgamo, como seu líder Antipas, está escrito aí, que ele foi martirizado por sua fé. Diz os historiadores que Antipas morreu carbonizado dentro de um boi de bronze, encandecido. Mas nessa mesma igreja, onde tem gente fiel e morrendo pela sua fé, tem gente flertando com o pecado, tem gente flertando com o mundo, tem gente seguindo as doutrinas pervertidas de Balaão, vivendo na imoralidade, numa mesma congregação, escutando o mesmo pastor, assentando-se ao redor da mesma mesa do Senhor.
Pelas minhas andanças aí pelo Brasil, eu recebo com muita frequência a seguinte pergunta: pastor, qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? Às vezes, direciono a pergunta mais especificamente, sabendo que eu sou presbiteriano, e diz assim: qual a avaliação que o senhor faz da igreja presbiteriana do Brasil? Às vezes a pergunta é mais específica ainda: qual a avaliação que o senhor faz da igreja que o senhor é pastor? E aí eu respondo sempre do mesmo jeito. Eu respondo assim: vai muito bem, muito bem. Eu respondo assim: vai mais ou menos, mais ou menos. Eu respondo assim: vai muito mal, muito mal. Sabe por que eu respondo assim? Porque numa mesma igreja, numa mesma comunidade, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, e tem gente vivendo em pecado, e não vai parar, até ser flagrado, desmascarado, porque já perdeu o temor de Deus, numa mesma igreja. Eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, eu conheço o lugar onde tu habitas. Jesus tem o diagnóstico da igreja nas suas mãos. Jesus se dirige à igreja de Sardes, e é curioso que a igreja de Sardes tem um título na cidade, recebeu uma alcunha, recebeu um apelido, recebeu um rótulo. Aquela igreja é uma igreja viva. Se fosse hoje, nós diríamos: é uma igreja avivada. Talvez o culto daquela igreja era o culto mais celebrativo. Talvez as pessoas se emocionassem ao longo do culto. Talvez era uma igreja empolgada na sua dinâmica. Talvez para um observador desatento diz: essa é a igreja mais espiritual que nós temos na Ásia. E Jesus, que não se deixa impressionar com emocionalismo, com performance humano, com espiritualidade de palco, com espiritualidade cênica, olha para essa mesma igreja e faz uma outra análise e tem um outro diagnóstico. Diz: tu tens nome de que vive, mas tu estás morto. Apenas uns poucos aí ainda não contaminaram as suas vestiduras. Eu conheço as tuas obras. Mas ele elogia, porque tem alguns ainda que permanecem firmes, fiéis, incontaminados. Mas o que é curioso, e agora eu quero remeter você ao capítulo 3, versículos 14 a 22, é que para uma igreja da Ásia, Jesus não tem sequer um elogio, só tem censuras. Só censuras. Para qual igreja? Igreja de Laodiceia. E o que é curioso é que Laodiceia é a igreja que tem o melhor conceito de si mesma. Laodiceia é a única igreja que se autoelogia. É a única igreja que numa autoavaliação dá 10 para ela mesma. É a única igreja que se olha no espelho e bate palma para ela mesma. É a única igreja que forma um grande coro e canta o hino com um grande és tu diante do espelho. E Jesus olha para essa mesma igreja e tem o pior diagnóstico, a pior avaliação, e não consegue encontrar sequer alguma coisa nessa igreja para elogiar. Eu queria olhar esse texto desde 3 aspectos. Nos versos 15 a 17, Jesus está fazendo um diagnóstico. Nos versos 18 a 20, Jesus está fazendo um apelo. Nos versos 14, 21 e 22, Jesus está fazendo uma promessa. E eu queria tratar desses 3 aspectos com vocês nesse momento: diagnóstico, apelo, promessa. Eu não sei se você já parou para perguntar por que Jesus usou as expressões que usou para essa igreja: quente, frio, morno, ouro puro, vestes brancas, colírio.
Será que Jesus usou essas figuras aleatoriamente? Você e eu concordamos que não. Jesus certamente foi o maior comunicador de todos os tempos. E ele conhecia o texto e o contexto. Ele conhecia a palavra e o povo. Ele conhecia a história e a geografia. Ele conhece o externo e o interno. Ele conhece a vida e conhece o coração. Por que ele usou essa expressão? Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Porque Jesus conhecia a geografia. Você sabe muito bem que Laodiceia está localizada na região do Vale do Rio Lico, a região mais fértil da Ásia Menor, ainda hoje a região mais fértil da Turquia. Naquele vale, perto do Rio Lico, ficavam 3 cidades, 8 quilômetros distantes uma da outra. Ficava Hierápolis de um lado, Colossos do outro lado do rio, e à direita ficava Laodiceia. As cidades eram tão próximas umas das outras que quando Paulo de Roma escreve a sua carta aos Colossenses, lá no capítulo 4, ele pede que a mesma carta de Colossenses fosse lida na igreja de Hierápolis e também na igreja de Laodiceia, como uma carta circular, porque era uma micro-região. Hierápolis era mundialmente conhecido como a cidade das fontes das águas quentes. Era a nossa Caldas Novas brasileira. Há uma montanha lá chamada Castelo de Algodão, de rochas calcárias brancas, onde brotam as águas quentes, e elas vão descendo e formando piscinas naturais em cascatas, e pessoas vinham e vêm até hoje para tomar banhos terapêuticos nas águas quentes de Hierápolis. Do outro lado do rio Lico ficava Colossos, que também era conhecida pelas suas fontes de águas frias, geladas, também terapêuticas. As pessoas vinham e vêm para tomar banhos frios nas águas geladas de Colossos. Mas Laodiceia, a maior cidade da micro-região, não tinha fontes, nem de águas quentes, nem de águas frias. As águas que chegavam em Laodiceia vinham das montanhas por meio de aquedutos e chegavam na cidade mornas, tépidas, impróprias para beber, impróprias para uso terapêutico. Jesus pega esse gancho da geografia e aplica a vida espiritual da igreja e diz assim: eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Jesus está dizendo o seguinte: quem dera tu fosses quente como as águas que chegam em Hierápolis, quem dera tu fosses frio como as águas que chegam em Colossos, mas porque tu és morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus usou a figura do ouro? Porque Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia Menor, era a cidade dos endinheirados. A igreja se orgulhava da sua riqueza. Jesus Cristo está dizendo: vocês são ricos financeiramente, mas vocês são pobres espiritualmente. Por que Jesus usou a figura de roupas brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor, multiplicavam-se as fábricas de roupas na cidade. Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas vocês espiritualmente estão nus. Por que Jesus usou a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor, multiplicavam-se as clínicas de tratamentos de olhos, havia um remédio quase milagroso lá, o pó frígio. Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas fábricas, das suas clínicas de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus Cristo está fazendo? Um diagnóstico. Mas sabe o que me impressiona nessa carta? Não é o que Jesus vê, o que me impressiona é o que Jesus não vê. Por exemplo, leia as 7 cartas numa sentada só, e você vai perceber que não há nenhuma denúncia de Jesus a esta igreja de problemas doutrinários. Não tem falsos apóstolos, não tem falsos profetas, não tem falsos mestres, não tem nicolaítas, não tem doutrinas de Balaão, não tem doutrina de Jezabel. Essa igreja é uma igreja ortodoxa. Não tem desvio doutrinário, não tem heresias.
E mesmo esta igreja sendo ortodoxa, ela está provocando náuseas no Filho de Deus. Leia as cartas, e você verá que não há nenhuma denúncia de Jesus de problemas morais na igreja de Laodiceia. Tinha problemas morais em Pérgamo, tinha problemas morais em Tiatira, tinha problemas morais em Sardes. Não há denúncia de Jesus de problemas morais na igreja de Laodiceia. Diríamos hoje que é uma igreja não apenas ortodoxa, mas era uma igreja ética, não havia escândalos. A igreja tinha uma boa reputação na cidade, a igreja tinha uma boa reputação interna, a liderança da igreja não precisava se reunir para disciplinar nenhum membro. Era uma igreja que tinha a vida regrada e aprovada de acordo com todas as conveniências e convênios, diríamos, sociais. Essa igreja era ortodoxa e essa igreja era ética, mas ela estava provocando náuseas no Filho de Deus. Leia as cartas, e você vai ver que não há nenhuma fala de Jesus sobre problemas financeiros na igreja. Havia pobreza em Esmirna, havia fraqueza em Filadélfia. Essa igreja é rica, essa igreja é próspera. Eu acho que até a teologia da prosperidade não faria sucesso nenhum lá. Todo mundo é rico, todo mundo é abastado. Se dinheiro é sinal da bênção de Deus, a igreja mais abençoada da Ásia certamente era Laodiceia. Mas essa igreja que é ortodoxa, ética e próspera, está provocando náuseas no Filho de Deus. Leia as cartas, e vocês não verão qualquer fala de Jesus sobre perseguição religiosa. Lá em Laodiceia havia perseguição religiosa em Pérgamo, havia perseguição política em Pérgamo, mas a igreja de Laodiceia é ortodoxa, é ética, é próspera, está em paz. Não tem problemas externos perturbando a igreja. Não havia problemas internos abalando a igreja. Eu acredito até que se eu morasse lá, nessa época, eu gostaria de ser membro da igreja de Laodiceia. Era a melhor igreja. E Jesus olha para essa igreja e diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então fica uma pergunta no ar: o que é que Jesus viu nessa igreja? Porque nós vimos até agora o que ele não viu. A pergunta é: o que é que ele viu nessa igreja que machucou tanto o seu coração, que afligiu tanto a sua alma, que produziu uma reação nele comparada a náuseas, a vômito? Só uma coisa Jesus viu: falta de fervor espiritual. Agora olha para o seu coração, olha para a sua igreja, olha para a igreja presbiteriana do Brasil, olha para a igreja evangélica brasileira. Qual é o nosso problema, irmãos? Qual o nosso diagnóstico? E eu tenho rodado por aí, pregado em tantas denominações, e eu posso lhe garantir que esse é o nosso problema hoje. Falta brilho nos olhos, queridos. Falta entusiasmo. Falta fervor. Falta choro pelo pecado. Falta quebrantamento. Falta poder. Falta avivamento. Falta alegria indizível e cheia de glória. Falta paz que excede todo entendimento. Falta revestimento do Espírito Santo. Falta batismo de compaixão. Falta. A sensação que eu tenho, irmãos, é que a igreja brasileira e a igreja presbiteriana caminha também para uma espécie de secularização galopante. Você olha para os crentes, não há diferença. Não há diferença. Se você perceber o índice de divórcio no meio evangélico hoje, é quase o mesmo, fora da igreja.
O índice de rapaz e moça que vai para a cama com o namorado hoje, na igreja, é quase o mesmo fora da igreja. O índice de pessoa enrolada nos seus negócios dentro da igreja hoje é quase o mesmo fora da igreja. Eu não sei como é que você lida com essa situação na sua cidade, na sua região, mas eu hoje como pastor na cidade de Vitória, já há 30 anos, agora morando mais tempo aqui, eu estou constrangido. Às vezes eu diria para você, envergonhado de uma coisa. Envergonhado. As festas de casamento dos nossos crentes estão se transformando numa vergonha. Uma vergonha. Você sai da igreja depois de uma cerimônia religiosa abençoadíssima e vai para um rico cerimonial e lá o pau quebra. O pau quebra. A música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais não. Bebida alcoólica se serve todas. As luzes se acendem de uma boate moderna e o povo de Deus bêbado cai na pista de dança e volta para casa com as pernas trôpegas. E nós estamos achando isso tudo normal. Há poucos dias um pastor me disse o seguinte, que a moçada dele sai de uma reunião de oração e vai para a balada até de madrugada. Estamos achando tudo normal. Tudo normal. Estamos perdendo a sensibilidade. Desde que tenhamos um culto vivo, gostoso, alegre, celebrativo, o que o povo está fazendo de segunda a sábado, não importa. Falta-nos poder, falta-nos quebrantamento, falta-nos choro, falta-nos tristeza pelo pecado, falta-nos quebrantamento, falta-nos avivamento espiritual. Há poucos dias eu estava caminhando com um pastor de uma outra denominação, e ele estava chorando comigo, e eu disse, pastor Hernandes, a nossa denominação não batizou um crente por igreja, em média, por ano. Por ano. Há muitas denominações já no Brasil, não estou falando de Europa, não estou falando dos Estados Unidos não, muitas denominações evangélicas aqui no Brasil já está perdendo membros ano após ano, ano após ano. E sabe, queridos, às vezes o nosso problema com presbiterianos, a maioria que nós estamos aqui, não é um problema doutrinário. Graças a Deus a nossa igreja é uma igreja muito firme ainda, teologicamente, doutrinariamente, louvado seja Deus, e nós não podemos abrir mão disso jamais. Graças a Deus nós somos uma igreja ética, louvado seja Deus, uma igreja séria eticamente, e não podemos abrir mão disso jamais. Graças a Deus, nós somos uma igreja financeiramente equilibrada, somos uma igreja próxima, louvado seja Deus, isso é bênção de Deus e reconhecemos isso maravilhosamente, mas isso, irmãos, não é suficiente. O fato de sermos uma igreja ortodoxa, calvinista, reformada, o fato de nós sermos uma igreja ética, uma igreja séria, o fato de nós sermos uma igreja próspera, economicamente muito abençoada, o fato de vivermos em paz internamente, não basta. Nós poderíamos estar também com tudo isso, provocando náuseas no Filho de Deus. E é por isso que Jesus Cristo vai fazer agora um apelo. Chega o verso 18, Jesus se dirige à igreja assim, aconselho-te, que tu compres de mim ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. E Jesus me impressiona, porque Ele é o dono da igreja, Ele é o chefe da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele podia dar ordens expressas para a igreja, mas Ele dá conselhos. Aconselho-te. E ele se apresenta humildemente para a igreja como um mercador, como um mascate, como um vendedor ambulante. Ele tem um produto para vender. O produto é essencial e o preço é de graça. Aconselho-te.
que tu compres de mim. Ele está nos dando aqui uma pista também para restaurar o fervor no nosso coração. Ele está dizendo: aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. De mim. Porque às vezes, você conhece e já viu, quantos pastores, quantos líderes, quantas igrejas que, percebendo este marasmo, esta mornidão, esta vida sem fervor, sem entusiasmo, foram buscar fervor em fontes rotas, em doutrinas falsas, em experiencialismos perigosos, e se perderam. O que Jesus está dizendo, que a única maneira do nosso coração voltar a aquecer, é ir para Ele. Só Jesus aquece o coração. Só Jesus restaura o fervor. Só Jesus renova a nossa vida espiritual. É um encontro com o Cristo vivo, é que faz com que o coração volte a aquecer, como aqueles 2 caminhantes de Emaús. O coração começou a ferver dentro deles. Quando o coração aquece, os pés se apressam. Quando o coração aquece, os pés se apressam, os lábios se abrem para testemunhar. Chega no verso 19, Jesus Cristo tem uma declaração a fazer, tem uma ordem para dar. A declaração é esta: eu repreendo e disciplino a quantos amo. E eu fico às vezes até um pouco constrangido quando eu leio esse texto, quando eu prego nesse texto, porque Jesus pegou muito pesado. Muito pesado. A linguagem de Jesus é muito pesada. Terça-feira eu estive pregando em Camboriú, na igreja presbiteriana. Depois do culto me levaram para comer um peixe. Comer um camarão. Um lugar gostoso, bonito. Quando eu acordei na quarta-feira de manhã, eu estava passando muito mal. Me deu uma infecção intestinal. Deu um revertério. E eu passei o dia todo muito mal. Muito mal. Eu não sei quanto a você, mas nada me incomoda mais do que enjoo, que ânsia, que vômito. Pior do que dor. Eu fico imaginando Jesus olhando para mim e para você. O que é que eu estou provocando em Jesus? Você já parou para pensar da possibilidade de a gente estar causando náuseas em Jesus? E ele está dizendo: sabe por que eu estou pegando pesado com você? É porque eu não desisto de você. É porque eu não abro mão da sua vida. É porque eu não fui para a cruz, eu não ressuscitei dentre os mortos para produzir um crente apático, para produzir um pastor apático, para produzir um pastor morno, para produzir um pastor sem paixão, para produzir um pastor vazio, para produzir um pastor que não tem plenitude da minha graça, do meu poder, do meu espírito. E depois que ele faz essa declaração, ele tem uma ordem para dar: sê, pois, zeloso e arrepende-te, muda a tua vida, muda a tua conduta, muda a tua postura. E aí Jesus docemente, mais uma vez, se apresenta à igreja no verso 20, diz: eis que eu estou à porta e bato. Essa palavra traz a ideia não de um bater uma vez e ir embora, é de bater e continuar batendo, de bater e insistir, bater e perseverar batendo. Quantas vezes Jesus já bateu a porta do nosso coração? Quantas mensagens você já pregou, quantas mensagens você já ouviu, quantas conferências você já frequentou, quantos congressos você já participou, quantas palavras de Deus você já ouviu, quantos desafios você já recebeu, quantos compromissos você já fez, e todas essas ocasiões é Jesus batendo a porta do seu coração. É uma providência às vezes carrancuda, é uma doença, é um problema financeiro, é uma crise na sua família, é uma luta no seu lar, e Deus está batendo, e Deus está batendo, e Deus está batendo, e Deus está batendo, e Jesus quer entrar, e Ele quer cear com você, Ele quer que você ceie com Ele, Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Que Jesus nos convide a cear com Ele é um milagre, mas que Ele queira cear conosco é graça.
E a única maneira do nosso coração aquecer, irmãos, é nos assentar com Jesus à mesa e termos intimidade com Ele. É só Ele que pode aquecer o nosso coração. Só Ele que pode soprar com seu Espírito e remover as cinzas e acender as brasas e provocar um fogo santo, um fogo que queima, um fogo que alastra, um fogo que purifica, um fogo que aquece a nossa vida. Depois desse apelo, Jesus vai fazer uma promessa. E no verso 14 ele diz por que ele tem competência para fazer a promessa. Estas coisas diz o Amém. O que significa isso? Significa que Jesus é a última palavra de Deus para você e para mim. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos fala pelo Filho. Se eu não escutar o Filho, não tem mais esperança. Estas coisas diz a testemunha fiel e verdadeira, porque Ele promete, Ele cumpre, Ele faz, e ninguém pode impedir a sua mão de fazer. Estas coisas diz o princípio da criação de Deus, e é claro que quando Jesus se dirige assim à igreja de Laodiceia, Ele não está querendo dizer o que Ário, aquele presbítero herege lá de a cidade de Alexandria, quis dizer que Jesus é a primeira criação de Deus. Não, Jesus é o primeiro na criação de Deus, em honra, em glória, em adoração, porque Ele é a origem da criação, Ele é o Criador de todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e se Ele trouxe do nada a existência do universo, Ele é poderoso também para restaurar um fervor no nosso coração. Quando chega no verso 21, Ele vai fazer a promessa: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. E é bonito a transição que Jesus Cristo faz, da intimidade da mesa do verso 20, para a publicidade do trono no verso 21. Sabe quem se assentará com Ele publicamente no trono? Quem se assentou com Ele intimamente à mesa. Por isso ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em 2011, eu fui visitar essas 7 igrejas. Eu percorri todas essas cidades, e eu confesso com vocês que algumas vezes eu me emocionei muito. Muito mesmo. Porque essas 7 cidades, essas 7 igrejas estão literalmente mortas. Mortas. Escombros, pedras reviradas, muita poeira, e uma vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. Nessa mesma região hoje não tem sequer 1% de crentes. Sabem por que essas igrejas morreram? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Olha para a Europa hoje, como o pastor descreveu para nós hoje de manhã. O berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma do século XVI, onde aconteceu o movimento dos puritanos, onde aconteceu o movimento dos pietistas, onde aconteceu o movimento dos morávios, onde aconteceram as missões modernas, onde aconteceram os grandes reavivamentos históricos. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Eu estive ano passado em Genebra, pregando. Eu confesso para vocês que Genebra hoje não tem mais vestígio de protestantismo. Uma cidade secularizada. As igrejas estão vazias. Vazias. Eu estive pregando no ano passado em Londres, e o pastor, com lágrimas nos olhos, me disse algo que me marcou muito. Ele me disse assim: pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de John Wesley. A Inglaterra não é mais o país de George Whitefield.
A Inglaterra não é mais o país de William Carey. A Inglaterra não é mais o país de William Wilberforce. A Inglaterra não é mais o país de Charles Haddon Spurgeon. A Inglaterra não é mais o país de John Charles Ryle. A Inglaterra não é mais o país de Mark Lloyd Jones. A Inglaterra não é mais o país de John Stott. A Inglaterra hoje é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Os nossos templos estão sendo vendidos e transformados em mesquitas, em boates, em museus, em bares. Menos de 4% da população frequenta hoje uma igreja protestante na Inglaterra. Olha para os Estados Unidos, olha para o Canadá, onde você tem as chamadas igrejas mortas, templos enormes, vazios. Há pouco tempo, lá no Canadá, eu fui visitar uma igreja, templo belíssimo, uma catedral linda, jardim bonito na frente, uma placa de bronze com o nome do pastor, fulano de tal, doutor, PhD, não sei das quantas. Quando eu me aproximei, fui procurar uma pessoa lá, encontrei o zelador e disse: como é que é essa igreja? Me conta um pouco. E ele me disse: essa igreja tem 30 membros. Tem culto a cada 3 meses, porque não tem ibope para ter culto todo domingo. O ano passado, pregando nessa conferência lá do pastor Elias com o Samé, depois da conferência eu fui pregar numa Assembleia de Deus na região de Nova York. Enquanto o pastor me levava para lá, ele me mostrou 13 templos vazios que estão sendo vendidos, transformados em supermercados, em mercearias, em bares, porque não tem mais gente para frequentar. Aqueles seminários que formaram teólogos, missionários, pastores, para serem bênção no mundo, tomados de assaltos pelos liberais, estão gerando morte em vez de vida hoje. A igreja presbiteriana, outras denominações históricas, perdendo membros, milhares de membros, todos os anos, todos os anos, todos os anos, todos os anos. Sabe por que as igrejas estão morrendo, irmãos, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Olha para o Brasil. Você tem denominações históricas hoje já rendidas ao liberalismo. Seminários hoje no Brasil formando incrédulos, céticos, hereges, que destilam veneno dos púlpitos, que matam as igrejas. Olha o Brasil hoje, irmãos, vocês veem templos enormes, megas, lotados, mas não tem evangelho, não tem palavra de Deus, não tem pregação sobre a salvação, sobre arrependimento, sobre a fé salvadora, sobre o novo nascimento, sobre a justificação pela fé, sobre as bem-aventuranças eternas. E onde não tem palavra de Deus, Deus da palavra não está lá. Olha para o Brasil e você vai ver as igrejas ortodoxas hoje que perseveram fielmente à sã doutrina, mas perderam o fervor, abandonaram o primeiro amor, estão áridas, secas, mornas, apáticas, precisando de um reavivamento espiritual. Eu quero concluir dizendo para você que nós estamos diante de uma grande oportunidade, ou de um grande risco. A cada 3 gerações, irmãos, a igreja corre o risco de entrar num processo quase que irremediável de apostasia. Aquela geração que nasceu no Egito, morreu no deserto. A segunda geração que nasceu no deserto, entrou na terra prometida. A terceira geração que nasceu na terra prometida, diz a Bíblia, não conhecia Deus mais. Talvez os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. Talvez os nossos pais foram e são mais crentes do que nós. Talvez nós estamos sendo mais crentes que os nossos filhos. Se Deus não tiver misericórdia de nós, os nossos netos podem herdar uma igreja
apóstata, apática, sem fervor espiritual. O meu clamor é que Deus tenha misericórdia de nós, é que Deus nos visite, é que Deus nos restaure, é que Deus nos reavive, é que Deus inflame de novo o nosso coração, é que Deus sopre as cinzas, acenda as brasas e acenda um poderoso fogo do Espírito Santo no nosso coração. O reavivamento lá na África do Sul desembocou finalmente, depois de meses e meses de oração, quando numa reunião de oração, uma moça se levantou e começou a orar assim: Deus, Tu fizeste tantas coisas no passado, Tu és o mesmo Deus do passado, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Você e eu já lemos tanto sobre avivamento, já nos alegramos tanto em ver a obra de Deus, tão magnífica, em Jerusalém, em Samaria, em Cesareia, em Éfeso, na Coreia, em outros lugares do mundo. Nós precisamos orar e dizer: Deus, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Eu queria orar com você nesta manhã. Quem sabe nós pudéssemos estar aqui à frente, se você quiser, se você puder, nos colocar diante de Deus e clamar: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Deus está neste lugar. E você não veio certamente para esse congresso porque é costume se ouvir todo ano. Você não veio apenas porque recebeu um convite esse ano para vir. Deus te trouxe para cá. E eu sei que a maioria de nós aqui já está calejado de congressos, de conferências, de palestras, de pregar e de ouvir. Mas eu sei também que Deus pode se manifestar a nós. Deus pode fender os céus. Deus pode aquecer de novo o nosso coração. Para que os melhores tempos que nós já vivemos até hoje, na vida, no ministério, sejam medidas mínimas do que Deus vai fazer em nós e através de nós daqui para frente. Eu preciso disso, você precisa, nós precisamos de um revestimento de graça, de um batismo de compaixão, de um revestimento de poder, de ter o coração aquecido, a alma inflamada, ter brilho nos olhos. Deus tem misericórdia de nós, compadece-te de nós e restaura a nossa sorte. Nós não queremos continuar do mesmo jeito. Nós não queremos nos conformar com resultados minguados. Nós não queremos aparecer diante de Ti de mãos vazias. Nós não queremos passar o resto da nossa vida ouvindo falar que Tu fizeste ontem. Faz de novo, Senhor. Faz outra vez, Deus. Não te vás, meu Deus, não desista de nós. Não voltes as tuas costas para nós. Da tua ira, lembra-te da misericórdia. Reaviva-nos. Volta o teu rosto para nós e nos inflame.
Deus, nós não podemos fazer isso, nós não podemos produzir isso, só o Teu Espírito. Sopra sobre nós, nesta manhã, um alento de vida. Batiza-nos nesta manhã, Deus, com a compaixão de Cristo. Dá-nos amor pelas almas perdidas. Que ao pegarmos a Tua palavra, ela queime o nosso coração. Que ao dobrarmos os nossos joelhos, contemplemos a Tua glória, a Tua majestade, a Tua beleza. Que nós estejamos tão encantados com Jesus, que estar na presença dEle seja o maior deleite da nossa vida. Tira a sequidão, Deus, tira a mornidão espiritual, tira a apatia espiritual. Faz tudo de novo. Dá-nos uma experiência do Teu favor. Renova o nosso coração. Restaura o nosso ministério. Reaviva a Tua igreja, em nome de Jesus. É a nossa súplica, Deus. É o nosso clamor. É a nossa mais gritante necessidade. Nós oramos neste nome, sobre todo nome, o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém, louvado seja Deus. Se você puder, dê um abraço no seu irmão que está perto de você, por favor.